Glória a Deus. Palmas para Jesus. De nós, que no caso seria Deus, e você precisa governar, deixando governar. Glória a Deus. Então, olha só que interessante. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Eu você está onde? Desse eternidade passada, eternidade futura. Lembrando que a eternidade ela nem tem começo nem tem fim. Isso é interessante. Nem tem começo nem tem fim. Sabe quando a pessoa você perdeu a salvação? Eles estão completamente na Bíblia, porque se a salvação é eterna, onde é esse mundo vai? Mas exige que eu não erre. Isso é interessante, porque você sabe que você não erra, você vai fazer o quê? Governar com Cristo. Power on. Glória a Deus. Aleluia. Então eu vou falar para os irmãos. Agora eu estou falando mais. Glória a Deus. Então eu vou falar para o irmão. Para que eu e você viemos na casa do Senhor? Qual o intuito? Porque na época de Jesus, pastor José, ele salvava sem mesmo ter igreja. Eu falo igreja templo, físico. Ele já salvava. Ele salvava quando ia na casa do pecador. Ele salvava quando ia no monte pregar. Mas imagine, assim, a energia você viu como foi. A luta que é para você tentar enxergar, ler, cantar. Mas nós temos cada um, tem Jesus é assim. É pra botar pra cá. Mas olha só, vamos voltar aqui para o reino. Eu vou ler aqui um versículo aqui, que está no PDF. Glória a Deus. Falando sobre o reino. Que se encontra em Coríntios, capítulo 3, versículo 11 ao 14. Me dá. Porque ninguém pode ter outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém está sobre esse fundamento, forma o edifício, de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira fina e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo proverá qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanece, esse receberá o galardão. Sabe o que isso quer dizer? Essas obras, pastor, fala de ouro, prata e bronze, mas também fala de palha, que é uma coisa que é perecível, que queima. Então, muitos crentes, por não conhecer as coisas do reino, quando vem para a igreja, ou quando não vem, deixa de fazer as obras que Cristo quer que faça, que seria ouro, prata, bronze. Ele começa a fazer palha. Só que ele quer ser vencedor. Só que o reino dos céus, como eu falei, ele é um período que será na volta de Cristo. Quem aqui já ouviu falar nos 1000 anos? O pastor já ouviu falar nos 1000 anos. Esse 1000 anos ele é um período que é a restauração da terra. E aqui vai nos declarar que quem estiver nesse momento com Cristo governa. Mas tem crente que não vai estar por não fazer a vontade do Pai. Deixa eu ler o versículo. E vi tronos assentados, e sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem sua imagem, e nem receberam o sinal em sua testa e em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Esse é o tempo desse período. Mas olha só, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Eu vou ler de novo para você entender. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Jesus pensou em quê? Foi cantado um hino aqui muito interessante, né? Os guerreiros, né? Se preparam para a grande guerra. Eu sei que o pessoal pensa que a guerra é a guerra de hoje. Hoje nem se compara com aquela guerra. Mas lembrando, a guerra lá é com o próprio Jesus. Nós reinaremos com Cristo para guerrear. E essa guerra você vai ser convocado, querendo ou não querendo.
aqueles vencedores para vencer. Olha isso. Nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. A pergunta é fácil fazer a vontade do Pai? Não é fácil. Eu sei da luta que é. E dos que estão à frente da obra mais ainda. Mas precisa fazer. Eu escuto muitos líderes se reclamando. Mas só que ele tem que passar por isso. É experiência. Ele tem que chegar e dizer assim, eu venci. Com Jesus eu venci. Para ser um vencedor precisa passar por muitas tribulações. Mas diferentemente de salvação, é outra coisa. Por que nós precisamos ser salvos? De que precisamos ser salvos? Do pecado que entrou no mundo. Certa vez Adão comeu do fruto e toda a humanidade caiu. Aí você precisa, sabe de quê? De conhecer a Cristo. Olha o versículo. Romanos 13 diz assim. Eu vou ler, se vocês vão acompanhar bem. Se não acompanhar, amém também. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Todos. Deus quis resolver isso aqui para mim e para você. Quando Cristo se entregou naquela cruz. Os meus teus pecados foram perdoados. Segundo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Crê em Cristo, você tem vida eterna. Mas Deus, olha só isso, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe, se você for ler mais profundo, vai dizer que você é inimigo de Deus, mas Ele mesmo assim nos amou. Aleluia. E em teu coração aqueles que em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos e será salvo. Olha que interessante. Só de nós crer em todo o nosso coração seremos salvos. A saber se com tua boca confessar Jesus como teu Senhor. E aqui está a diferença. O pastor Josué e a missionária dele que são muito tempo na fé, nós temos que muito aprender com eles. Olha só que interessante esse versículo. Eu não sei se o pastor já leu Gênesis 3, mas a conversa com a serpente, com Eva, foi assim, ó. É assim que Deus disse. Observa que ele nunca diz assim, ó. É assim que o Senhor Deus disse. Sabe por quê? Porque Deus tem muitos. Tem vários deuses. Mas Senhor, só Jesus. Senhor das nossas vidas, só Ele. Olha que interessante. Será salvo, visto que com o coração crê para a justiça e com a boca confessa para a confissão da sua salvação. E uma coisa interessante, muitos cristãos hoje não estão confessando que é salvo. E eu não sei se é um ensino errado, eu não sei se é a palavra errada, eu não sei. Se é o espírito do engano. Mas se você perguntar a um cristão se ele é salvo, ele vai ficar em dúvida. E eu fico pensando, se ele está em dúvida em sua salvação, ele vai jogar suas obras. Lembrando que salvação não pode ser por obras. Efésios vai dizer que não, porque não, nós temos que se gloriar. Ou seja, não precisaremos do sacrifício de Cristo, não é isso? Por isso que você precisa vir para a igreja, congregar, cultuar, abrir mão de muita coisa mudando, porque eu tenho visto muita coisa mudando que as pessoas se alegram e vai. E é doído no final. Eu sempre digo, é doce no início e amargo no final. E os jovens estão aqui, pastor, e eu vejo que eles têm essa oportunidade de mudar. Eu tive essa oportunidade de mudar. Eu errei, pequei. Mas chegou o momento que Cristo me encontrou. Ele que me encontrou primeiro. E começou a transformar. Mas eu deixei de transformar. Eu podia dizer, eu não quero isso para mim, sim. Mas Deus tocou no meu coração e eu quero que Deus toque no coração de todos. Que nós permanecemos aonde? Na casa de Deus. Sermos diferentes. Sabe, abençoado muitas das vezes eu converso com gente ao meu lado que não são cristãos. E ele diz assim, ó, eu sou abençoado. Ele me prova que você é abençoado. Aí ele diz assim, não é porque eu tenho isso. Eu disse, Satanás também dá. Não, mas eu tenho aquilo. Satanás também dá. Eu pergunto para essa pessoa, quem foi que deu a tua salvação? Muitos dizem assim, existe salvação?
Você entendeu? E muitas das vezes me falam assim, ó. Eu vi fulano que é crente vivendo assim, uma vida de miserável, eu não quero ser comigo. Sabe por quê? Tudo isso que eu estou falando, questão do reino. A palavra reino que eu falei é governar. Se a Bíblia diz que está dentro de nós, a gente precisa deixar Deus governar. Para você prosperar de verdade, Deus precisa governar. Sabe, nossos amigos? Eu tenho um amigo que não é cristão e eu vejo ele fazer coisa errada. Não é porque ele vai fazer como fazer. Eu vejo o carro sendo destruído, não é porque ele destruiu que eu tenho que destruir. Eu vejo a amizade sendo destruída, não é porque ele destruiu que eu tenho que destruir. Por quê? Porque eu entendi que o governo de Deus está dentro de mim. E eu preciso ser diferente. Por mais que incomoda as pessoas. Por mais que as pessoas dizem assim, ó, esse aluno é diferente, ele não é igual. Porque quanto mais você é diferente, as pessoas vão se incomodar. Quanto mais Deus levanta você, as pessoas vão se incomodar. E aí você precisa passar por esse processo. Sabe por quê? Porque enquanto que você passa por muitas tribulações. Então, sabe esse sofrimento que você passa, que eu passo, que glória a Deus. E tudo tem graça, porque é preciso que você. Se os irmãos não entendem essa palavra, eu quero que os irmãos guardem o coração, porque nem todos temos que Deus precisa governar dentro de você. Eu estou falando dentro, eu não estou falando pregado na mão, eu não estou falando que você viu um anjo, eu não estou falando que você viu fogo, eu estou falando dentro de você. Tem um evangelho que nos diz, parece que Deus está tão longe, né? Parece que Deus está tão distante, mas Deus está dentro de você. E você precisa fazer o quê? Deixar Deus transbordar dentro da sua vida. Sabe uma coisa? E não se gloriando, mas tudo de honra de Jesus. Eu estou presente em corpo, mas eu estou presente em espírito. Sabe o que quer dizer? Que eu e você somos filhos do mesmo Pai. Nós somos o corpo de Cristo. Onde você estiver, eu e você estamos ligados pelo Espírito de Cristo. Isso é poderoso saber disso. Sabe o segundo mandamento que Cristo deixou para que você, irmãos? Amar o próximo. E quão difícil é amar o próximo e se de Deus? inscreve para ver Porque mais vídeos antigamente, de Davi Sumana 6.